bem, pessoal? Bora lá? Vou começar aqui, né, conforme o prometido. Agora a gente vai começar a falar sobre um pouco, né, sobre o sentimento de mercado para o dia seguinte, né? Então, no caso para amanhã, a gente vai falar um pouco sobre o mini índice e o mini dólar, como que o mini índice e o mini dólar pode se comportar para amanhã. Eu já deixei algumas linhas traçadas aqui. E a gente, para não perder muito, não deixar esse vídeo tão extenso, eu vou começar falando do mini índice aqui. Primeiro de tudo que vocês precisam entender, né, para a gente fazer um contexto geral aqui da coisa, é entender que o índice ele já vinha trabalhando numa região onde a gente já esperava um fechamento de um gap do mês passado, né? E aí eu decidi já deixar uma linha bem importante traçada aqui para vocês entenderem no mensal. Então nós estamos no mini índice aqui no mensal. Eu vou até puxar uma linha aqui, um Fibo, né, para vocês entenderem onde os pontos que ele está trabalhando. Ó. Repara que ele bateu aqui em 61.8, né, dessa tendência macro aqui. Na verdade, o ponto que eu queria mostrar de fato era esse aqui, ó. Esse ponto aqui, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Esse ponto aqui, ó. Vou fazer melhor. Esse ponto aqui, né? E agora ele retornou para esse ponto aqui. No mensal ele está rompendo, né? Um macro canal aqui. Ele conseguiu romper aqui hoje com um pouco de corpo fora. Que normalmente, qual é o movimento que o mercado faz normalmente quando isso acontece, pessoal? Então aqui já vai a primeira dica. Se você tem um mercado, né, que ele está trabalhando em canal de baixa, ou que seja canal de alta, não importa, ele está trabalhando no canal aqui, ó. Deixa eu pegar mais uma. Está trabalhando no canal aqui. E ele começa a trabalhar nesse sentido aqui, ó. Começa a trabalhar nesse sentido, né? Ele vem batendo. E aí ele rompe aqui, igual ele fez hoje. A gente está olhando no mensal, tá? O rompimento ali parece ser pequeno, mas é grande fora desse canal. Porque a gente está olhando no mensal. Então, normalmente ele volta, testa aquilo que era resistência como suporte, para dar continuidade, rompendo aqui a máxima, que seria a máxima desse candle, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero chamar a atenção de vocês seria esse ponto aqui, ó. Nós temos uma máxima aqui, que é uma resistência, onde ele já bateu uma e fez área de sombra na segunda chance aqui, ó, na segunda vez. Então, se eu trouxer esse tempo gráfico agora para 15 minutos, que seria uma forma da gente se antecipar aos fatos, eu tenho aí, né, uma projeção de Fibo que eu já deixei puxado aqui, que ele pode querer vir voltar aqui, ó. Deixa eu ver o que é esse ponto, né, que você está puxando de Fibo. É lógico que eu, né, para não ser desleal com todos os alunos, eu já deixei o Fibo puxado, meio sem sentido para quem olha, mas tem total sentido aí para os alunos. Ele pode querer vir voltar aqui no primeiro momento, ou mesmo nos 50% aqui de Fibo, tá? Do que eu puxei aqui. Então, que seriam 700 pontos, que é muito normal para o índice, tá? Se você reparar aqui também atentamente, nos 15 minutos, nós temos o quê? Aliás, perdão, nós temos aqui, ó, topo duplo, tá? Então temos dois topos, que ele, no caso, ele vai fazer o caminho, né? Volta, testa, para depois querer dar continuidade, tá? Se for o caso, ou se não, ele vem, testa, abre aqui, se ele romper aqui, ele vai vir tentar buscar o segundo estágio e aí a gente começa a pensar numa linha de Fibo de projeção de preço, que aí nesse preço a gente já está falando dessa Fibo que eu puxei aqui, ó, que seria no primeiro momento esse preço aqui, né, do 61.8. Então fazendo lá novamente o caminho, ele vem, testa, topo duplo aqui, né, topo duplo. Ele vem, testa os 50, faz um caminho para romper isso aqui, ó. Aí se ele romper, ele vem buscar essa projeção de Fibo. Pessoal, pode anotar esses números se vocês quiserem, 121.400, né, 410, 415 aí. E aqui a próxima projeção também, se ele vir para cima, né, vou fazer outro caminho.
Se ele vir aqui, traçou, ele subiu, ele vai vir testar, né? Provavelmente se ele descer, ele vai vir testar os 50% para vir testar aqui. Aqui a gente tem uma projeção, aí eu volto a me antecipar nos 5 minutos. Deixa eu só tirar essas linhas aqui. Aí eu volto a me antecipar nos 5 minutos, né? Porque aí, se eu tenho topo duplo aqui, ó. Deixa eu só abrir mais o gráfico para vocês verem uma coisa. A gente tá vendo aqui, ó, a gente perde totalmente o fundo aqui. E aí se eu trago aqui, ó, para 60 minutos, tá vendo? A gente não tem fundo, ó. E aí o que que ele vai vir buscar? Ele vai vir buscar a mesma projeção. Vou voltar aqui. Ele vai vir buscar essa mesma projeção. Vou fazer de novo o caminho. Porque ele não tem, tá vendo que ele não tinha lá resistência, então ele vai vir. Se ele testar e voltar aqui, ele vai usar essa mesma projeção, vou fazer em branco, esse mesmo fundo que ele desceu, ele vai subir, tá? Então estamos falando de quanto ponto aqui mais ou menos? Vamos ver se a gente consegue visualizar. Mais ou menos uns 650, 700 pontos de alta, tá? Que ele testa, se ele vem e rompe essa linha novamente, ele faz essa sombra aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Opa. Exatamente essa mesma projeção que ele desceu, ele vai fazer para cima. Silvio, se ele descer até os 50%, se ele descer até os 50%, não tem problema. Ele vai querer trazer essa mesma projeção para cima. Tá? Isso mini índice, tá, pessoal? Então fica de olho, atento nesses pontos aí pertinentes, tá? Lógico que tem as questões matinais aí e notícias, mas levando em consideração a tendência do mercado de mini índice para amanhã, seria isso. Agora vamos lá no mini dólar. Mini dólar. O que a gente tem amanhã também, né? Eu já deixei o mensal puxado aqui. Então, para mim, o dólar ele pode querer trabalhar, vir aqui. Ele pode vir aqui, né? A querer subir, porque no mensal a gente tem uma projeção onde ele já pode querer trabalhar esse ponto. Quer ver? Se eu trouxer para 15 minutos, repara o que ele fez aqui, ó. Ele trabalhou ponto A, B, C e consolidou. Então, se eu puxo aqui, igual eu puxei, já deixei puxado aqui a Fibo, ele pode vir querer trabalhar, testar aqui esse fundo para vir buscar aqui. Eu acredito muito que se ele romper esse fundo aqui, ó, desse candle, ele vai querer vir buscar esse fundo, mas depois ele vai começar a fazer uma retração para vir buscar os 50% aqui. Pessoal, a gente está falando, quer ver? Estamos falando aqui dessa projeção de 27 pontos, tá? Que hoje para o dólar é bem tranquilo. Você tem uma ideia, nessa descida de hoje dele, ele desceu 62. Então ele está trabalhando muito. E para mim essa consolidação saindo do ponto C, ele vai tentar fazer um pullback aqui falso, né? Um rompimento falso para voltar aqui no 50% no 4758,5, tá? 4758,5. Para 5 minutos, para quem gosta de operar os 5 minutos, você vai ver a mesma projeção. Aí você tem aqui um fundo, né? Que a gente poderia considerar como fundo duplo, aqui esse outro fundo aqui, né? Mas se ele vir a testar, a gente efetivamente tem um fundo duplo, ou seja, o primeiro toque, o segundo toque, aí depois ele vai querer trabalhar aqui para voltar nos 50%, que é essa projeção que eu estou entregando para vocês. Pessoal, vou voltar no mensal. Primeiro mostrar 60 minutos rapidamente. 60 minutos. Rapidamente, para vocês entenderem a consolidação do mercado e o quão é forte essa projeção dos 50%, tá? Então, a gente tem um mercado consolidado por 1, 2, 3, 4, 5 horas de mercado hoje. Então,
Eu entendo que o mercado vai começar a trabalhar em gap de alta amanhã, tá? As notícias não estão fortes no início da manhã, mas pode acontecer um acúmulo no mercado exterior, trazendo um mercado mais forte pela manhã, na abertura do leilão amanhã às 9 da manhã. Então a gente pode iniciar o mercado com gap de alta, né? Aí fica muito mais fácil para ele vir buscar os 50%, mas ele pode iniciar querendo vir tocar nessa linha, fazendo o topo duplo, o fundo duplo e depois buscar. Então assim, rapidamente, né, ficar de olho no IFNC, ficar de olho em Petro amanhã, que hoje teve 2% de alta e vale 3%, então tudo que sobe tem retração. Então eu gosto sempre de alertar vocês com isso, pelo simples fato de vocês entenderem, né, e volto a dizer, os alunos sabem a importância que tem esses três mercados dentro da Bolsa de Valores, o quanto eles influenciam, principalmente no índice, né, para a gente. Então você sempre vai juntar três esferas principais. Você vai juntar a tendência do mercado, vai juntar as notícias e a influência dos maiores ativos, né, que mais influenciam na Bolsa de Valores, como o IFNC, Petrobras e Vale. Tá bom? Então espero que vocês tenham gostado desse material. Até a próxima. Vou tentar fazer o possível para gravar isso aqui para vocês todas as vezes, né? Para que a gente tenha aí um raio-x do mercado, né? Todos os dias, para que a gente possa ter uma operação melhor. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.